Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje é o 15º dia dos milagres do que Deus fez comigo. Hoje eu vou falar sobre a fé. Ontem eu falei do poder da oração e hoje vai ser sobre a fé. Antes de começar, eu vou estar lendo Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. O que essa palavra tem comigo? Ontem eu falei da oração, o poder que a oração traz, né? Quando a gente começa a interceder e quando a gente começa a ter essa intimidade com Jesus, né? E hoje é a fé, o poder da fé também. Como uma coisa tem que casar com a outra. Eu morei a primeira casa que eu morei de aluguel, ela inundou. E aí eu acabei perdendo muita coisa. Móveis, cama, sofá, rack. Não perdi geladeira nem máquina porque as duas tinham motor blindado, mas senão era para ter perdido. Perdi os móveis, meus móveis empenavam, meus móveis eram novinhos, não tinha nem 2 anos de uso, empenaram tudo. E aquilo me deu uma tristeza muito grande. E depois disso, eu e meu marido, a gente foi ver para comprar uma casa. Eu pedia para Deus, né, que o Senhor me abençoasse, me ajudasse a gente a comprar uma casa. E quando a gente foi atrás, a pessoa falou assim: olha, para comprar uma casa você tem que dar o valor de 50 mil de entrada. Eu falei assim: nossa, esse dinheiro eu não tenho. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Faz empréstimo e depois você paga. Eu falei assim: vou pagar o empréstimo mais o valor da casa? Não tem cabimento. Não dá, é um valor muito alto que a gente não tem condição. Passou um tempo e aquilo sempre me incomodava. Vai atrás, procura, vai atrás, tem alguma coisa melhor para vocês. E aí eu tava rolando no Facebook no meio da semana e falando assim: Deus, nos ajuda, né? Eu não quero viver o resto da minha vida morando de aluguel, eu quero ter alguma coisa minha, que seja do meu jeitinho como eu quero. E aí eu vi um anúncio no Facebook de plantão de vendas de apartamento no sábado. Entrei em contato com a pessoa e a pessoa falou assim: traz a sua documentação para a gente fazer análise no sábado. E detalhe, era sábado de carnaval. Então todo mundo estava viajando e estava se preparando e ninguém estava querendo fechar negócio nesse dia. Aí meu marido emburrou porque ele não queria ir, porque eu tinha marcado de manhã, bem cedinho, pra gente ir lá levar essa documentação. Quando a gente estava conversando com o vendedor, tudo, meu marido não deu muita importância. Ele acabou ficando mais dando atenção para nossa filha, cuidando dela, e eu que fiquei mais interessada com o vendedor, conversando, o vendedor explicando como funcionava, como que era, enfim. No final da nossa conversa, ele chegou e falou assim: olha, a documentação de vocês está muito perfeita. Eu nunca vi uma documentação tão perfeita para um contrato. É certeza que o banco vai aceitar essa documentação sua documentação tá certinha, tá tudo certo. E eu pensei comigo: amém, esse apartamento é meu. E eu olhei pra cara do João Paulo e falei assim: esse apartamento é nosso. Ele: para com isso daí é conversa de vendedor. Não, é nosso. Aí o vendedor falou assim: na quarta-feira o banco vai dar o retorno para ver a documentação se foi aprovado. Tá? Aí na quarta-feira a gente já consegue bater o contrato. Aí eu falei assim: tá bom. Aí eu olhei pra cara do meu marido e falei assim: não vamos falar nada pra ninguém por enquanto. Vamos deixar acontecer. E assim foi. Chegou na quarta-feira de manhã, meu marido ele não passou o telefone dele pro vendedor, foi passado o meu telefone. Tanto pro banco, mas aí na quarta-feira de manhã, o rapaz do banco me falou assim: é o telefone. Eu falei assim: sim, né, é o telefone do seu João, assim. Eu falei assim: então, o apartamento é de vocês, pode vir assinar. Na hora eu pulei, eu chorava de alegria. Eu tava na casa da minha mãe nesse dia. Minha mãe não entendia, nem meu pai entendia nada. Aí eu liguei pro João Paulo e falei assim: amor, adivinha, o banco acabou de ligar. O rapaz acabou de ligar falando que foi aprovada.
a gente vai comprar o apartamento é nosso. E nesse dia, aí eu contei para os meus pais tudo. Conclusão, a casa a gente tinha que dar 50 mil. Meu marido, um apartamento também tinha que dar 50 mil de entrada. Mas o apartamento, Deus foi tão maravilhoso que esses 50 mil foi através de questão governamental, vamos dizer assim. O apartamento estava na planta, então assim, o governo, pelo Minha Casa Minha Vida, a gente ia conseguir tirar. E aí o governo dá uma quantidade de subsídios e a outra quantia era fundo de garantia. E meu marido nunca tinha tirado fundo de garantia e o governo tinha liberado subsídio máximo para ele. E foi assim que, sem dinheiro nenhum, a gente comprou o nosso apartamento. Meu marido demorou um tempo para cair a ficha dele, porque ele não esperava. E eu falei assim, foi a fé nossa que nos levou até onde é. E hoje a gente tem essa bênção, que é o apartamento nosso. Tão bênção que até hoje a gente é abençoado todos os meses com esse apartamento. O que eu tenho para dizer para você é: a fé, ela faz coisas que a gente não acredita. A fé nos leva a lugares onde a gente não tem dimensionamento do tamanho que ela é. Deus se baseia, que nem ontem eu falei, ele se baseia na fé, o tamanho de uma semente de mostarda. Por quê? Porque a nossa fé, ela vem de dentro, ela não é uma coisa tangível, ela é intangível. A nossa fé, ela se baseia no que a gente é por dentro. Não se preocupa, não tenha medo. Eu tô passando por um momento de luta de uns dias para cá. E o que mais eu coloquei foi a fé. Eu tenho colocado a fé. Lógico que a caminhada não vai ser fácil, lógico que a caminhada não é fácil, porque ela não é fácil para ninguém. Mas a gente tendo fé, convicção, a oração em Deus, que Ele tem todo o poder, tudo se torna possível, tudo se torna mais fácil. Eu creio que existem duas caminhadas, a caminhada com Deus e a caminhada sem Deus. Quando a gente entende e começa a caminhar com Deus, até a aprovação mais impossível e mais improvável, ela se torna possível e provável, porque pelo simples fato de termos convicção e fé e oração que tudo vai dar certo. Teve uma pessoa muito próxima a mim que ela recebeu um diagnóstico de câncer. No começo eu falei assim, ela já tá curada. E eu falava pra ela, falei assim, você já tá curada, Deus já te curou, é só um caminho que você e a sua família vai passar, que é um caminho de turbulência, mas é porque Deus quer te ensinar disso, porque curada você já está. Isso vai ser só mais um momento, só mais uma fase, e essa fase vai passar. E graças a Deus, ela não tá, como eu posso dizer, curada 100%, mas 99% em Cristo Jesus ela está. Então, e pela fé dela, porque a fé dela foi linda, ela teve momentos muito difíceis. Teve um momento ano passado que ninguém esperava, né? Que foi a morte da minha sogra. E mesmo assim ela se manteve de pé. E eu acho tão bonito isso nela. Porque o barquinho dela tá em mares agitados. Ela tá vivendo tempestades enormes. Mas mesmo assim ela não está se deixando se abalar porque ela tem uma fé. A fé em Cristo Jesus move tudo. E é isso que eu acredito, e vendo ela me dá forças para vencer. Eu falo, poxa, olha o tanto que ela passou, imagina o tanto que ela sofreu, porque não é fácil passar por esse diagnóstico. É um diagnóstico que dói, traz lembranças, machuca, é um diagnóstico incerto, que hoje você pode estar 100%, mas amanhã você pode estar 0%. Então, a fé dela me motiva a correr atrás da minha fé todos os dias, porque pela fé dela, Deus curou ela. E eu creio que Deus tem muito a mostrar
e nos mostrar para aprendermos com as pessoas próximas. Hoje tem aquela notícia de Juiz de Fora, onde que houve um deslizamento. E eu vi o pai falando do filho que tinha acabado de perder de 11 anos. Ele não se encontrava em casa, só estava a esposa dele e as duas crianças. E ele perdeu o filho dele. Ele falou assim, não, eu falei para minha esposa se despedir do filho dela e a minha filha se despedir do irmão dele. Ele era um menino lindo, maravilhoso, brincalhão, mas foi levado. E ele falava de uma forma muito serena. E essa forma de falar serena, poxa, perder um filho, né? Não deve ser fácil, e nem um pouco. Perder o filho, perder tudo que tem em um dia é uma carga muito forte, mas mesmo assim ele teve fé, ele está tendo fé. E a fé é uma coisa que o inimigo não entende. A fé é uma coisa que o inimigo não consegue suportar, porque ele te tira tudo de você. Ele te tira o amor, tira a pessoa que você ama, tira o serviço que você gosta, tira a sua renda financeira que você tem. E ele fala assim, agora ela vai desmoronar, agora ele vai desmoronar. Eu vou mexer no filho dele, eu vou mexer no filho dela, vou mexer na saúde, na casa, desestruturar, fazer o carro quebrar, fazer a esposa e o marido brigar. Mas na hora que ele vê que ele tá tentando mexer com a família, com a pessoa em si, percebe que ela não perde a fé, é porque ele já perdeu essa batalha, e essa batalha foi ganhada na fé por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vê que nada tá indo bem, tenha fé, porque é o inimigo querendo fazer você desistir. Jó foi assim, Deus permitiu que o demônio entrasse na vida de Jó e fizesse o que ele quisesse, mas não ceifasse a vida de Jó, porque a vida de Jó era importante para Deus. E assim o demônio fez. Ele atentou sobre a vida, sobre a casa, sobre os filhos, a esposa, e até permitiu que Jó virasse leproso. Mas o que ele não conseguiu tirar de Jó foi a sua fé. E a fé de Jó é a coisa mais linda, porque foi a fé de Jó que manteve ele de pé. Lógico que ele teve os momentos de crise, de pânico. Ele até ficou irado com Deus, mas mesmo assim ele não blasfemou o nome de Jesus, não blasfemou o nome do Pai, não permitiu que o diabo fizesse morada nele. Ele passou pela tormenta, ele passou pela dor, pela fé, e a fé o manteve de pé. Que a fé te mantenha de pé, meu querido, minha querida, porque nós não somos nada nessa terra. Deus falou que passaríamos por aflições. E o que é que nos segura, então, aqui na terra? É a fé. Tenha fé que tudo vai passar. Tenha fé se... É uma coisa difícil de se falar até para mim mesma. Se Deus está te permitindo que você perdeu uma pessoa, se Deus permitiu que você tenha esse problema de saúde, se Deus permitiu que você perdeu o seu emprego, se Deus permitiu que você brigasse hoje com o teu filho, com a tua filha, com o seu marido, é porque tem um propósito. Às vezes o propósito é para ambos, às vezes o propósito é para um enxergar o outro, ou às vezes é simplesmente para um propósito maior. Nós não sabemos, porque essa resposta só ele tem, mas tenha fé, porque se ele permitiu é porque ele tem algo maior e melhor. Porque um pai, ele não permite as coisas acontecer com o seu filho sem que ele saiba que é para ensinar o seu filho a se levantar mais forte e mais maduro. E vai saber distinguir as coisas, e quando vier a próxima tempestade, a próxima fase, vai falar, ei, aqui não, aqui tem um Deus que existe, aqui tem um Deus maior que vai ficar aqui comigo. Então, que a fé te carregue a lugares que você não imagina, que a fé seja seu porto seguro em todos os momentos da sua vida, e que você nunca perca sua fé, seja na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença, que a fé seja a sua melhor companheira. Eu vou estar orando por você e por mim nesse momento. Pai, obrigada por essa palavra de hoje. Eu precisava tanto dessa palavra hoje, Pai.
E muito obrigada porque o Senhor me usou para falar sobre a fé. Pai, a fé às vezes nos leva a lugares que a gente não conhece. Eu não entendo o que o Senhor tem para mim ou para essa pessoa, mas eu sei que vai ser algo maravilhoso que a gente não estava esperando. Pai, eu coloco diante de Ti essa pessoa e eu nas Suas mãos hoje. Pai, que a nossa fé nos leve a lugares inimagináveis, que o Senhor venha estar à nossa frente, Pai. Não permita que o inimigo nos toque, Pai, porque somos seus filhos, somos queridos pelo Senhor, somos amados pelo Senhor, Pai. Que a nossa fé nos mantenha inabalável, que a nossa fé nos mantenha de pé. A tempestade vai vir, nós iremos chacoalhar, mas nossas raízes estão fincadas na rocha e na promessa do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé se mantenha de pé. Nós envergaremos, mas nós não quebraremos, porque quem nos mantém todos os dias de pé é o Senhor e a sua graça. E apenas a sua graça nos basta. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa noite, que a gente possa ter uma noite tranquila de descanso, que a nossa fé nos leve a lugares que a gente não imaginou. Que a nossa fé seja a nossa rocha, o nosso alicerce sempre. Assim eu te peço, meu Senhor Jesus, em nome do Senhor, amém. Que Deus abençoe você e que você nunca abandone a fé.